Bem-vindo ao programa especial História da Transparência 25 anos. Meu nome é Marta Pelúcio, sou presidente nacional da ANEFAC e a nossa conversa de hoje é com o professor Álvaro Ricardino, da PUC. E vamos falar sobre os 25 anos do Troféu Transparência. Ricardino, seja muito bem-vindo. Olá, Marta. Prazer em revê-la. Um prazer estar aqui com todos vocês que eventualmente estejam assistindo. Vamos conversar sim, Marta. Como começaremos? Então, Ricardino, você sabe que eu me recordo, em 1997, quando eu te conheci, e que você falou assim para mim, a gente conversando numa aula de metodologia, se não me engano, lá no curso de mestrado, né, da FEA USP, e mestrado em controladoria e contabilidade, e você disse assim, ó, estou fazendo mestrado em controladoria, mas eu adoro história. Isso é verdade? Você continua gostando de história? Isso é verdade. Eu acho que é consanguínea. Minha família inteira sempre leu muita coisa sobre história, história mesmo, né? E a maioria dos livros que estão aqui atrás de mim tratam de história. Ou é de contabilidade ou são de história. Eu gosto. E óbvio que tentando ligar uma coisa à outra, e como há pouquíssima pesquisa sobre história da contabilidade brasileira especificamente, eu tenho produzido, agora nem tanto, mas eu tenho produzido alguns artigos sobre história. Então, eu me lembro que um dos primeiros artigos se tinha no Brasil como certo que a primeira lei das sociedades anônimas era a Lei 4647, se não me engano, de 1942, 1940. Não é? É de 1860. Ela saiu por conta do Mauá. Curiosamente, eu submeti o artigo ao professor Sérgio Liudíssimos, e nós nos inscrevemos naquele ano no Congresso Brasileiro de Contabilidade. Ele não foi aprovado. Aliás, o professor Sérgio ficou muito bravo com isso. E aí nós mandamos, porque existe a cada 4 anos um congresso internacional de historiadores da contabilidade. E esse congresso é em Osaka, no Japão, e lá ele foi aprovado. Uau! Então, a lei é por falta de pesquisa. Então, existe muita coisa para fazer. Quando eu leio alguma coisa sobre a história do Brasil, eu estou sempre procurando nas entrelinhas alguma coisa que dedica para pesquisar sobre a história. Nós temos uma história rica e pouco explorada. Que bom! Então, hoje a gente vai falar de um pedacinho dessa história, e que é muito importante. São 25 anos desse prêmio Troféu Transparência. Então, para a gente comentar, ou falar sobre essa história, eu vou pedir aí para a nossa produção rodar agora um vídeo mostrando alguns momentos dessa história. Então, produção, roda aí o vídeo para nós. O prêmio nasceu de uma ideia de uma pessoa que era, ao mesmo tempo, diretor da ANEFAC e aluno do nosso mestrado na Universidade de São Paulo. E ele teve a ideia de fazer um trabalho em conjunto. Então, que é o Roberto Brizola? Não, é o Álvaro Ricardino. Álvaro Ricardino. Ele que foi o autor da ideia. Há 7 anos, nessa época, eu era aluno do mestrado da USP, na área de controladoria, e convivia com as principais papas da contabilidade brasileira, como na qualidade de professores. E a gente estudando tanto contabilidade, surgiu a ideia, se dá prêmio para tanta coisa, por que não para contabilidade? E a exposição maior de qualquer empresa é através do seu balanço, obviamente dentro da área contábil. Então, por que não tentar algo do gênero? A FIPECAF tem um banco de dados, de informações, que reúne alguns milhares de demonstrações contábeis anualmente. Então, a matéria-prima estava ali. Os alunos, para avaliarem essas demonstrações, estavam na USP. E a ANEFAC, como instituição de executivos, podia ser a mentora. Na época eu também era diretor da ANEFAC. Então, a reunião de ambas, nasceu a ideia do prêmio. Ricardino, vendo esse vídeo, o que você tem aí de comentário para nós? Fora o fato do professor Eliseu Martins ainda não ter cabelos brancos, comenta aí para nós o que você acha desse nosso vídeo. O professor Eliseu não tinha cabelos brancos e eu os tinha em bem menor quantidade também, para reparar isso.
A barba já foi, já voltou, mas eu estou vendo que na época eu também usava. E a gente sente, primeiro, é a surpresa, eu não conhecia esse vídeo. E é muito agradável. Esse vídeo foi feito no 4º ano, então 21 anos atrás. Muito agradável ver isso, o ambiente em que esse vídeo foi feito. Se não me engano, esse prêmio foi concedido no Círculo Italiano, uma coisa assim, eu não tenho certeza. Ainda o evento era pequeno, mas 4 anos já com imprensa presente, tudo já começava a despontar uma certa importância. O que vale é que é o esforço das pessoas que acreditaram nisso. Os alunos vão onde os professores orientam, mas os mentores dos alunos, o professor Eliseu, o professor Ari, toda a cúpula da NEFAC, todo mundo empenhado para que isso desse certo, e acabou dando. Então, se no começo era um evento, hoje é o evento. Isso é muito legal. Muito bom. E interessante, né, que nós os conhecemos e fomos os primeiros avaliadores do prêmio, né, porque eu fazia parte lá da disciplina do professor Ari. Eu lembro também o dia que você entrou na sala, porque o Ari falou assim, olha, o Álvaro Ricardino, como diretor da NEFAC, teve uma ideia e nós faremos todo esse processo de avaliação aqui na FEA, né, pela FPCAF. E eu lembro quando você entrou e a gente começou a entender o que seria esse prêmio, assim, o desenho do que seria esse prêmio, né? Então, conta um pouquinho para a gente como que foi eu sei que no vídeo você já comentou, mas como que foi esse negócio? Você falou com a NEFAC, levou para a FIPECAF, conta um pouquinho dessa história para nós, desse prêmio. É curioso, porque eu lembro exatamente o momento que eu pensei isso. Eu estava saindo do prédio da FEA, indo para o estacionamento, e justamente tinha tido aula de análise de balanço, e eu falei, puxa vida, se premia tanta porcaria nesse país, por que não premiar alguma coisa séria? Não existe um prêmio para isso. Comecei a martelar a ideia de dar um certo formato, depois quando eu sentei com a Ari, a gente pôs tudo direitinho no lugar, a coisa fluiu. Lógico, levei primeiro para a NEFAC, tive apoio deles, pode conversar com a FIPECAF, daí foi procurar o Ari, como já foi dito, havia um banco de dados enorme para ser explorado, então tudo isso funcionou. O interessante foi a formatação da etapa final. Na época eram apenas 10 empresas, então escolhidas pelos alunos as 10 finalistas, aí uma comissão, que era na época formada pelo Eliseu Martins, Ariovaldo, Nelson Carvalho. E o Dícimos, não? E o Dícimos e o Ronoel Pitim. E eu participava meio de coadjuvante ali. Até o professor Eliseu, isso já no primeiro ano, ele falou, não, mas Ricardino, você também vota. Eu falei, eu não tenho a competência que vocês têm, eu não me vi podendo fazer aquilo, nunca fiz. Então, aí eu sabia quem era, e a ideia de só revelar no dia e na hora, através de um envelope, surgiu nessa primeira reunião de escolha da melhor. Eu mesmo, na época, acho que era máquina de escrever, não, sei lá. Eu mesmo escrevi o nome, pus no envelope para que à noite aquilo fosse divulgado. E até então só essas 6 pessoas sabiam quem era. E é assim até hoje. Começou, e é assim até hoje. O que causa uma grande emoção, né? E mal imaginávamos nós, né, que 25 anos depois estaríamos aqui fazendo esse podcast, e eu, como presidente nacional da NEFAC, jamais imaginaria que eu estava lá como avaliadora do primeiro prêmio. E é uma emoção muito grande para mim, porque é o primeiro ano que eu vou abrir o envelope, né? Porque verdade. Eu recebo o envelope e eu vou, né, abrir e dizer quem vai ser a grande campeã e a empresa de destaque, né, em relação à transparência.
Mas, Aliás, Ricardinho, também por curiosidade, como o primeiro ano, quem acabou digitando o nome da empresa, pondo num papel e no envelope, fui eu, o envelope estava comigo e eu que levei lá na frente. Isso meio que virou tradição. Foi interrompida pela pandemia, mas que levava o envelope lá para ser aberto acabava sendo eu. Então, muitas vezes eu nem sabia, aliás, muitas vezes não, nos últimos nem eu também sabia o que tinha ali dentro, porque não abria. Então foi assim. você era o portador do Oscar da contabilidade. Isso. Bom, mas eu achei interessante essa sua história, né, de que você saiu de uma aula, né, de análise para ter essa ideia. Então, vamos pensar um pouquinho em educação, né? Nós somos educadores, também somos acadêmicos, né? E sabemos dos grandes problemas que a gente tem em geral, né, na educação e em especial quando a gente fala de contabilidade, né? Como que você enxerga a evolução da educação na área específica de contabilidade nesses 25 anos? Eu enxergo uma involução, não da contabilidade. Essa evoluiu. Eu enxergo involução na metodologia de transmitir a aula. Nós estamos numa época extremamente dinâmica. As pessoas cada vez se conversam menos, tudo é WhatsApp, você olha no restaurante, tem a família reunida e cada um no seu celular. Os tempos são muito curtos de interesse. Quando você reúne numa época de digitalização de quase tudo, alunos numa sala de aula e dá uma aula de você verbaliza as coisas e escreve com X na lousa, na melhor das hipóteses, é uma projeção de PowerPoint, você está anos-luz atrás da linguagem da juventude. A linguagem deles é digital, não é mais verbalizada, com giz na lousa. Você prender a atenção dentro desse ambiente é muito mais difícil. Então, na minha concepção, e infelizmente eu não vou ver isso, primeiro porque envolve recursos financeiros muito altos, mas as aulas tinham que ser mais práticas. Vou dar um exemplo. Você está dando aula, eu dou aula para beginners. Então, aquele menino, 18 anos, 19 anos, quando você fala empresa para ele é uma placa na porta, ele não passou por aquela porta. Aí você vai falar em estoque, você vai falar... É mais ou menos como você querer explicar um Boeing para quem nunca viu um teco-teco. Então, você está falando de alguma coisa tão etérea que começará a fazer sentido para ele 1, 2 anos depois, quando ele arrumar o primeiro emprego. Então, o que é uma empresa? Vamos começar por aí. Mostra um filme, uma linha de produção, alguma coisa que o entretenha, preferencialmente até com algum enredo. Por exemplo, eu dou aula para um MBA e o trabalho da minha disciplina, que é de gestão, eu peço para assistir o filme A Meta, baseado no livro do mesmo nome. E peço para fazer onde é que estão os gargalos da sua empresa. Então, eles têm que escrever sobre isso. É mais lúdico, é mais funcional. Agora, você vai falar em débito e crédito, para quem não sabe o que é CNPJ. Então, eu acho que é uma dicotomia muito grande entre a realidade dessa pessoa que está começando a fazer contabilidade e o mundo real. Então, a contabilidade evolui. As normas internacionais estão sempre sendo atualizadas, estão sempre procurando encontrar formas de serem mais comunicativas e transparentes. O ambiente da sala de aula continua arcaico. Essa é a minha opinião. Obviamente, ela será contestada por outros acadêmicos, talvez até por você. Mas é assim que eu vejo. Não, eu admito que concordo com você. Eu acho que a gente tem muito a evoluir nessa questão de educação, né?
E você comentou aí das normas internacionais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, desse prêmio Transparência, a gente está analisando as DFs, que são aquelas publicadas e que, portanto, é a contabilidade normatizada para efeito de usuário externo, né? Você consegue fazer um comparativo aí dessa evolução que nós tivemos no Brasil com relação a essa convergência às normas internacionais e talvez um contraponto com a gestão, já que você é um professor do MBA em gestão? Bom, eu queria fazer uma comparação como era antes de como era o prêmio antes de 2010 e como ele passou a ser depois de 2010. Sempre, desde sempre, a demonstração tinha que ser auditada e ter um parecer limpo, né? Mas o que diferenciava naquela época uma empresa de outra? Você lembra disso? Eram aqueles que ousavam fazer coisas que não eram solicitadas. Na época era DOAR, não era DFC. Alguns começaram a publicar ambos. Não havia a figura de notas explicativas mais completas. Isso começou aos poucos, por conta do prêmio ou de uma evolução natural dos contadores, etc., não posso dizer. Mas a gente começou a perceber que a qualidade melhorava. E talvez, principalmente para aquelas empresas de grande porte que concorriam, o prêmio fosse uma alavancagem nesse sentido, né? Então, depois que foi normatizado, perdão, o que acabou contribuindo, já que daí os parâmetros passam a ser iguais para todos, novamente, maior clareza, informações mais detalhadas e, principalmente, notas explicativas que explicam. Eu me lembro de uma demonstração, é óbvio que não vou falar o nome da empresa, e eu vi isso não pelo prêmio, mas como conselheiro fiscal dessa empresa que eu era. Primeira reunião que eu compareço, não recebi nada previamente. Houve a exposição do diretor de Relações com o Mercado. Enquanto ele fala, eu dou uma rápida olhada lá e vejo uma nota explicativa que diz assim: em relação ao processo número tal, é a opinião dos nossos advogados que não precisa fazer nada. Isso é uma nota explicativa. E quando eu perguntei, pode explicar isso daqui? Tinha um romance por trás, estava sendo ocultado. Então, a transparência e o troféu recebe esse nome justamente porque visa essa maior informação. Uma coisa que você fala para os seus alunos, todos nós professores falamos para os nossos alunos, as demonstrações não são feitas para o contador e para a empresa, são feitas para quem está fora. Ora, essa pessoa não tem noção do dia a dia da empresa, ela precisa de informação. Então, é isso que tem distinguido as empresas que são premiadas ultimamente. E é uma evolução fantástica. Bom, mas assim, o que eu comentei da gestão é porque assim, a gente tem a impressão que a FRS tomou conta da pauta de contabilidade e pouco se discute dessa questão da gestão. E você fala muito, né, da questão de você ter a questão de história, né, em que você inicialmente a contabilidade era voltada para o proprietário, para aquele controle patrimonial, né? E parece que isso meio foi deixado de lado. Será que a gente vai ter que criar um prêmio de controladoria ou de contabilidade para a gestão? Uma resposta difícil, Marta, porque essa está exatamente dentro do ambiente da empresa e não transcende os muros. Então, nós não vamos saber, a não ser pelo resultado. Responda isso, dessa dificuldade. Ela já está respondendo. Então, recapitulando. Marta, como a contabilidade gerencial ela é intramuros, ela não vai ao público, né? Então, você não teria muito como auferir, exceto talvez pelo desempenho da empresa, pela uma série histórica bem sucedida e assim por diante.
Mas eu não acredito de forma alguma que dentro da empresa a gestão tenha sido abandonada porque existe a FRS. A fonte das informações continua sendo a contabilidade. Óbvio que você adiciona outros mecanismos de projeção, de índices futuros, etc., né? Mas ninguém vai fazer precificação baseada só na contabilidade. Você tem outros meios, assim, ninguém vai calcular custos só com base em contabilidade societária. Então, essa controladoria, quero acreditar que existe sim. Agora, nós sabemos que isso existe em empresas de um porte maior, né? O micro, o pequeno empresário, ele ainda administra no canhoto do talão de cheque, no extrato, agora não tem mais talão de cheque, mas no extrato bancário, vai no feeling, vai na experiência, e, aliás, os pequenos empresários que eu conheço, bem-sucedidos, eles nunca se preocuparam com contabilidade, eles se preocupam em vender. Contabilidade é um problema do contador, ele que se vire, né? Eu quero é vender. Então, a contabilidade, a gestão dentro dessa ótica, ela surge num momento, vamos dizer, posterior, quando realmente há uma estrutura que pode fazer isso. No início, para o pequeno empresário, realmente isso é muito pouco viável. Excelente, Ricardino. Bom, caminhando já para o encerramento aqui do nosso podcast, eu gostaria que você colocasse aí as suas palavras finais e talvez dicas para as empresas que queiram, né, ganhar esse prêmio, serem as próximas ganhadoras dos próximos 25 anos. Qual que é a sua dica aí como idealizador desse prêmio? Mas com certeza eu não verei o prêmio daqui a 25 anos, tá? Fora de cogitação. De qualquer forma, eu vou fazer minhas as palavras do professor Eliseu e do professor Ari. Não há nada que não possa ser melhorado. Não existe uma receita de bolo. Se você fizer isto ou aquilo, o seu prêmio está garantido. Não é uma competição de quem é mais rápido em 100 metros ou quem salta mais alto. É uma competição entre empresas que são transparentes, se propõem a ser transparentes. Então, a receita é: reanalise o que você escreveu, veja os seus dados, peça dentro da própria empresa opiniões diferentes de quem não participou do processo de escrituração ou de preparação. Leia isso, o que você entendeu? Bate com o que a gente está pensando, o que está faltando? Tenha um olhar independente dentro da sua própria empresa antes de pôr para fora dela. Talvez você tenha uma lapidação muito melhor dos dados e das informações, das palavras. Como o professor Ari diz, se gasta tanto dinheiro para preparar, para publicar, por que não pôr um revisor também? E aqui nós estamos falando só do português, né? Mas vamos melhorar também a informação e a compreensão dela. Eu acho que é esse o caminho. Como eu disse, não há receita de bolo. Existe a vontade de ser transparente. Excelente. Muito obrigada, Ricardino. Foi um prazer ter esse bate-papo com você. Marta, o prazer de reencontrá-lo é sempre muito grande. Foi um prazer conversar com vocês todos que estão me assistindo. Agradeço a atenção e até quando for ainda possível. Acompanhe as ações do Troféu Transparência nos canais da ANEFAC. Destaque para o Portal da Transparência, um polo de fomento ao ecossistema da transparência no que tange a boas práticas empresariais. E ainda novidades que estão por vir, como o e-book comemorativo de 25 anos de História da Premiação. Fique por dentro de todas as ações, acompanhando nossas mídias sociais. Nos vemos no próximo episódio do podcast ANEFAC. Siga conectado conosco. Um abraço virtual e até a próxima.